Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha que dúvida grande que eu sei que muita gente tem, né? Quando o INSS é comunicado pela Justiça que perdeu a ação e o segurado tem seus direitos garantidos, como funciona tudo isso? O tempo para que as decisões comecem a reproduzir efeitos após, por exemplo, uma perícia judicial contra o INSS, depende de muitos fatores, tá? E podem variar amplamente para cada caso. Nenhum caso é igual ao outro, pessoal. Pode ser até pelo mesmo motivo, mas sempre acontece algo diferente. Nós vamos explorar esses detalhes, mostrar aspectos variáveis aqui de um processo, desde a realização da perícia até os trâmites judiciais necessários para que o segurado comece a ver resultados práticos, tá? A análise, por exemplo, de um laudo pelo juiz. Após a perícia, o laudo precisa ser anexado ao processo e analisado pelo juiz. Em geral, o perito tem um prazo estipulado para disponibilizar esse laudo. Geralmente é entre 15 e 30 dias após a perícia, tá? O perito tem que preparar o laudo, pessoal, e não é só uma perícia que ele faz, tá? Contudo, se houver uma demanda por esclarecimento ou complementações no laudo, esse prazo ainda pode se estender, o que pode atrasar ainda mais o andamento do processo. Olha aí, nós não falamos em vídeos anteriores com relação à demora, muitas vezes, da justiça, é esses motivos. Pedidos contraditórios, manifestações do INSS, essas partes envolvidas, como o INSS e o segurado, têm direito de se manifestar em relação ao laudo pericial. O INSS, por exemplo, ele pode questionar pontos do laudo ou até mesmo solicitar uma nova perícia ou esclarecimentos adicionais do perito. Esse direito ao contraditório, ele pode resultar em atrasos, principalmente se houver pedidos adicionais. Depois de analisar todas as manifestações, o juiz vai avaliar o laudo e os argumentos apresentados, tomando uma decisão com base em todos esses elementos. Em casos onde o laudo pericial seja favorável ao segurado e não haja grandes questionamentos, o juiz pode emitir uma decisão mais rapidamente. Já nos casos em que há contestação ou questionamento pendente, o processo ele pode levar muito mais tempo, tá? Uma vez que dada a sentença, o INSS precisa cumprir essa sentença judicial. Isso geralmente vai implicar na reativação do benefício, no pagamento de valores atrasados e na realização de ajustes. Contudo, o cumprimento da decisão, ele não é de imediato, podendo levar algumas semanas ou até meses. O INSS tem prazos para realizar esses trâmites. Os atrasados na efetivação de ordens judiciais também não são incomuns, tá? Após a decisão judicial, o INSS tem direito de recorrer da sentença, o que pode levar o processo a instâncias superiores e estender ainda mais o prazo até que o segurado tenha acesso a esses resultados. Em algumas situações, os segurados podem receber a decisão liminar favorável, que garante o pagamento de benefício enquanto o recurso ainda está em análise, mas isso depende da interpretação judicial, tá? Processos de segurado em condições de saúde mais graves ou que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira podem, em alguns casos, ter prioridade nos trâmites judiciais. Podem, tá, pessoal? Não quer dizer que vão ter. Também há previsão legal para que os processos de segurados com idade avançada ou com doenças graves sejam considerados prioritários. Isso pode acelerar a obtenção de resultados, mas não há garantia, pois dependendo da sobrecarga dos tribunais e das características do caso, né? Quando o INSS ele é formalmente comunicado pela Justiça que perdeu a ação judicial em favor do segurado, o órgão deve tomar uma série de medidas para garantir que os direitos do beneficiário sejam respeitados, conforme determinado pela decisão judicial. Nós vamos demonstrar isso a seguir, tá? Após a decisão judicial favorável ao INSS, o INSS ele é notificado pela Justiça da sentença. Esse é um passo importante, pois estabelece oficialmente que a autarquia deve cumprir a decisão estipulada pelo juiz. Esse prazo varia normalmente também entre 30 dias para iniciar o cumprimento, tá? Seja para reativar um benefício, fazer um ajuste ou iniciar pagamento dos retroativos. Assim que o INSS recebe essa notificação, o segurado tem o direito de esperar pelo cumprimento imediato dessa decisão. Isso significa, em tese, que o órgão deve liberar o pagamento de benefício o mais rápido possível.
No entanto, na prática pode demorar um pouco mais, dependendo da complexibilidade do caso, a quantidade de processos que o INSS precisa processar. E eles têm que ter, por exemplo, uma justificativa muito grande, mas eles podem prorrogar o prazo também, pessoal. É lei, tá? Nos casos de concessão ou reativação de benefício, o INSS deve começar a efetuar o pagamento na forma definida pela sentença. Esse pagamento ele pode ser mensal, mas ocorre com benefício de aposentadoria ou pensão, ou por meio de uma única parcela, dependendo do tipo de benefício. É essencial que o segurado fique atento para verificar se o pagamento está sendo feito de acordo com a decisão judicial. Além de restabelecer o pagamento, o INSS é obrigado a pagar esses valores retroativos, que correspondem ao pagamento que deveriam ter sido realizados desde a data do início do benefício ou desde a suspensão injusta. Esses valores são corrigidos monetariamente e o segurado tem direito ao valor total calculado com as devidas atualizações. O caso, as RPVs, as requisições de pequeno valor e os precatórios. Se você tem dúvidas, nós temos vídeo aqui no canal falando todo detalhe, tudo o que acontece com relação a isso. O cálculo desses retroativos é feito pelo próprio INSS, mas pode haver necessidade de uma auditoria se o segurado ou o representante entender que houve erro nos valores, tá? Em alguns casos, o segurado pode solicitar que um advogado faça a revisão desses casos para garantir que todos os valores foram incluídos corretamente, evitando prejuízos. Mesmo após a decisão final, o INSS pode entrar com pedido de recurso, principalmente em instâncias superiores. No entanto, uma vez determinado o direito ao benefício, o recurso não impede o pagamento, salvo em casos específicos de suspensão da execução, tá? Ou seja, o INSS deve cumprir a decisão até que haja uma de revisão judicial em uma instância superior. Quer dizer, ele entra com recurso, mas ele tem que pagar enquanto aguarda essa decisão, tá? É importante que o segurado monitore o cumprimento da sentença, verifique extratos bancários, acompanhe informações do seu benefício junto ao INSS. É fundamental para assegurar que o pagamento está sendo feito conforme estipulado na sentença. Em casos onde o INSS descumpra a decisão, o segurado ou o advogado ele pode solicitar uma intervenção judicial. Isso pode incluir uma ordem para que o órgão cumpra a sentença em regime de urgência ou o pagamento de multas, no caso aí até o descumprimento, enquanto estiver descumprindo, Esse tipo de medida vai garantir o direito do segurado sem demora, tá? Após o início do pagamento, é essencial que o segurado continue acompanhando a situação do benefício. Em algumas situações, o INSS pode realizar revisões periódicas e novas perícias dependendo do tipo de benefício, principalmente os de incapacidade. É importante que você mantenha a documentação médica atualizada, acompanhamento atualizado para eventuais solicitações. Benefícios concedidos judicialmente passam por revisão e podem ser cessados, pessoal. Tá? Muita gente tem dúvida, me pergunta, tá aí a resposta. Depois da concessão, o segurado deve estar atento às devidas mudanças nas políticas do INSS, é o que nós estamos falando. Alertando agora para 2025, assistam nossos conteúdos. Conhecer os direitos, os procedimentos do órgão é fundamental para você garantir a continuidade do seu benefício e para que possa agir rapidamente em alguns casos de problemas futuros. Tá? Se precisar de uma análise detalhada, um cumprimento, você pode desdobrar em certas situações diferentes ou ainda ter informações sobre o que fazer caso o INSS não cumpra esses prazos. O que não falta é conteúdo aqui no canal para ajudar vocês, como já ajudou muita gente, pessoal. Quando eu falo, entra na página principal aqui do nosso canal agora, clica no ícone lá, vídeos, tá? Na página principal. Você vai ter todos os vídeos. Tem mais de 2.000, acho que é mais de 2.700 vídeos falando tudo sobre INSS. É claro que tem os mais antigos. Teve algumas coisas que mudaram, mas é sempre relacionado a um caso, tá? Sempre se esclarecendo. Eu faço vídeos aqui com o objetivo de esclarecer, atualizar e trazer realidade, tá, pessoal? Aqui não tem negócio de ficar passando mãozinha na cabeça, não. E quando é notícia boa também, eu arrebento, tá? Que eu chego aqui feliz da vida para dar notícia,
Pode olhar quando tem uma notícia boa. Até a fisionomia fica mais bonita, né? Se é que isso é possível, né? Eu acho difícil. Mas acontece. Eu acho que aí atrás da câmera deve ter alguém que deve falar assim: nossa, hoje ele tá bem, hoje ele não tá. Isso acontece, tá? Isso é uma brincadeira para descontrair um pouco, tá, pessoal? Eu vou muito agradecendo a Deus aí por estar aqui, por poder desempenhar esse trabalho. Faço isso com muito prazer, com muita felicidade, tá? Então, para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, aproveite nossos conteúdos. Não esquenta a cabeça comigo não, viu? De vez em quando eu desabafo, de vez em quando eu faço uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Como eu falei, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Gostou do meu vídeo? Dá o like, né? Eu mereço, né? Vai fortalecer o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. E de repente, se você não receber um conteúdo, você vai ficar desatualizado e pode ser aquela informação que você está aguardando com urgência para resolver algum problema no INSS. Olha aí, eu posso te ajudar, tá? Então você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham já há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.